Fala pessoal, mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico, edição de número 55, indo ao ar. Pois bem, vamos começar essa edição do Impacto Geopolítico falando sobre guerra Rússia e Ucrânia. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, anunciou um novo pacote, para financiar a Ucrânia nesta guerra. Joe Biden liberou hoje nada mais nada menos do que 700 milhões de dólares para a Ucrânia. Esse pacote de 700 milhões de dólares possibilitará que a Ucrânia possa comprar foguetes antimísseis, artilharia de alta mobilidade, mais tanques, mais morteiros, mais fuzis, enfim. O financiamento da máquina de guerra continua forte, mais forte como nunca, Então, os Estados Unidos liberou mais dinheiro para financiar essa guerra. Vale salientar que no dia 11 de maio, os Estados Unidos já tinha liberado 40 bilhões de dólares para a Ucrânia. É dinheiro demais para matar, É dinheiro demais para financiar a guerra, Imagina se um orçamento desse, de 700 milhões, de 40 bilhões, fosse usado para financiar o fim da fome, o combate à fome lá na África. Imaginem. Pois bem, alguém faz isso? Algum governo de algum país desenvolvido, de alguma potência faz isso? Não. Mas para financiar a guerra, para matar, tá aí o dinheiro, que o Joe Biden liberou. 40 bilhões no início de maio e agora mais 700 milhões no início do mês de junho. Haja máquina para imprimir tanto dinheiro, E a inflação comendo no centro lá nos Estados Unidos. Quero só ver no que isso vai dar, Pois bem, Israel continua sua incursão sobre a Cisjordânia, Israel continua lá a invadir os territórios palestinos, Colonos israelenses apoiados aí pelas forças de ocupação de Israel lá na Palestina continuam a ocupar residências de palestinos, que vivem lá na região da Cisjordânia, Vale lembrar, que os israelenses eles alegam essa ocupação, essa invasão por conta lá da Torá, que é o livro sagrado dos judeus, o Velho Testamento. O Velho Testamento diz que o território palestino pertence aos judeus, pertence aos judeus, e os judeus eles estão fazendo aquilo que a Torá determina. Então eles estão lá expulsando todo o resquício, de comunidade árabe que existe lá naquela região. Vale salientar que os israelenses, os judeus, abandonaram a Palestina lá com a destruição do templo por parte do Império Romano, lá por volta de 70 ou 90 depois de Cristo. Quando os romanos destruíram o templo lá de Jerusalém, iniciou a tal da diáspora judaica, em que os judeus se espalharam aí pelo mundo peregrinando. Então, em 1948, esses judeus fundam o novo Estado de Israel e alegam aí que a terra prometida, a Palestina, pertence 100% a eles, e eles começam esse movimento de expulsão dos árabes. Vale salientar também que os árabes, historicamente, também são donos desta terra, porque a partir do momento que os judeus abandonaram a Palestina, os árabes migraram para essa região e se fixaram por lá e agora estão sendo expulsos mediante aí essa justificativa que é defendida pelo próprio governo israelense, que conta com uma força especial somente para essa ocupação. Pois bem, pessoal, vamos voltar aqui e comentar sobre as chuvas aqui em Pernambuco. Me cobraram no vídeo passado falar sobre a questão da formação de barreiras, Pois bem, vocês já sabem, que o que impulsionou essas chuvas aqui anormais, mesmo para o inverno aqui na região metropolitana, foi essa tal da onda de leste, a DOL, o distúrbio, o DOL, o distúrbio ondulatório de leste, que eu já expliquei que são rajadas de ventos que são impulsionadas, formadas lá na parte oceânica, no Oceano Atlântico, no leste do Oceano Atlântico, e essas rajadas de vento carregam umidade aqui para o litoral leste do Nordeste. E essas rajadas de vento que trazem umidade aqui para o nosso litoral foram severamente impulsionadas pela frente fria que atuou lá no sul, sudeste e centro-oeste do país, Essa massa de ar polar que atuou na região sul, sudeste e centro-oeste do país, e também foram agravadas ainda mais pela pressão da zona de convergência intertropical, que são os ventos alísios, que são ali
próximos ali, formados ali próximo à região da linha do Equador. Então, toda essa conjuntura de fenômenos naturais impulsionaram a agressividade e a anormalidade da atenuação das ondas de leste aqui na nossa região, no litoral leste do Nordeste, né? E, mediante tudo isso, acarretou todo um desastre aqui na nossa região, que já deixou mais de 106 pessoas mortas. Então, as formações barreiras, né, que me pediram para falar, são nada mais nada menos do que detritos sedimentológicos que são formados em razão de erosão de rochas, ou seja, rochas que foram erodidas, né, foram sedimentadas e formaram essas formações de barreiras, que numa linguagem mais simplória, numa linguagem mais simples, é nada mais nada menos do que um amontoado de areia, né? Um amontoado de sedimento. E todo esse sedimento, que é essa areia, né, se amontoou e formou essas barreiras. Pois bem, a gente tem um déficit habitacional muito grande aqui na nossa região. E pessoas, elas vivem em áreas de barreiras, onde existem esses aglomerados sedimentológicos, esses amontoados de sedimentos, esses amontoados de areia. E as pessoas vivem ali nessas regiões justamente por falta de opção, por necessidade. Ninguém quer morar em barreira por livre e espontânea vontade. Então, esses desastres que acontecem mediante essas chuvas, eles são mais do que anunciados, porque a gente tem a APAC. A APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Climas, que é um órgão meteorológico que está a serviço do estado de Pernambuco, a nível estadual. E esse órgão emitiu alertas, inclusive alertas vermelhos, anunciando a intensidade anormal dessas chuvas que ocasionariam esses desastres. A gente também tem outro órgão, o INMET, que é outro órgão meteorológico a nível nacional, a nível federal, que havia também emitido alertas para a agressividade dessa onda de leste. Não somente esses órgãos meteorológicos estatais, como também órgãos meteorológicos privados, como a Somar Meteorologia, o Climatempo, também haviam emitido alertas sobre uma anormalidade das chuvas aqui na região leste do Nordeste. Então, nossos governantes, prefeitos da região metropolitana e o governador do estado já estavam mais do que avisados que estes desastres iriam acontecer. Porque, como eu já mencionei, eram desastres mais do que anunciadas. Eram tragédias mais do que anunciadas. Então, o governo foi totalmente inerte em não remover pessoas que estavam ali naquelas áreas de risco, em não fazer algo para minimizar os danos que foram causados. Já são 106 mortes, mais até do que isso, se eu não estiver desatualizado. Então essas tragédias, elas são anunciadas, já são premeditadas. O prefeito do Recife, que é filho do ex-governador Eduardo Campos, ele sabe muito bem disso, porque barreiras caíram no período em que seu pai era o governador, foi o governador. Barreiras caíram no período em que o avô de Eduardo Campos foi governador aqui do estado, Miguel Arraes. Então, nossos governantes, eles já sabiam que isso iria acontecer. Alertas foram dados. Então, o governo do estado, as prefeituras, elas têm muita e muita culpa nisso que aconteceu, nesses desastres, nessas tragédias que aconteceram, que destruíram famílias. Isso é inadmissível. A inércia do governo, a inércia do estado é inadmissível. O governador de Pernambuco, ele a todo momento ficou lá no Palácio do Campo das Princesas, em seu gabinete, dizendo que estava monitorando, mas em nenhum momento ele foi averiguar como estava a situação lá em Monte Verde, por exemplo, que caiu uma barreira lá em Monte Verde, que só no primeiro dia que foram
averiguar a situação lá, já tinham 19 corpos, 19 pessoas mortas. E o governador nada de levantar de sua cadeira. Ele só foi querer mostrar serviço, entre aspas, quando o presidente da República veio para cá. Não estou sendo aqui parcial com o presidente da República, que quem me conhece sabe, eu não compactuo com a forma de governo, com este governo federal. Mas a tal da politicagem, ela é, enfim, sem palavras. Foi a partir daí da politicagem do governador que ele quis mostrar que está fazendo alguma coisa. E a partir também da politicagem do próprio governo federal é que foi que gerou esse estardalhaço todo aí. Então essas tragédias, elas são anunciadas. Posso dizer até que são premeditadas. Porque aqui, nosso terreno, que possui uma característica de várzea, né, uma planície fluvio-marinha, que é rodeada de rios, canais, o mar, que é aquele terreno que é seco durante o período da seca e alagado durante o período da cheia. Essa característica, nossos governantes sabem muito bem que isso é propício para que aconteça. Então, nossos governantes foram totalmente inertes a essas tragédias. E eles têm muita culpa, sim, sobre isso que aconteceram. A população ela pode ajudar. A principal maneira da população ajudar para evitar que essas tragédias aconteçam é não plantar bananeira nas regiões de barreiras. Eu fiquei abismado com a quantidade de bananeiras que tem nessas barreiras que deslizaram. O pé de banana, ele em sua raiz, ele acumula muita água. E como ele acumula água, isso propicia e muito o favorecimento do deslizamento de barreiras. A própria questão de jogar lixo nas barreiras. Muitas barreiras, a própria população descarta lixo nas próprias encostas. Aquele ato que as pessoas têm de jogar lixo pela janela do carro, pela janela do ônibus, ou tá andando na rua e simplesmente jogar o lixo na rua, acarreta no entupimento das galerias de esgoto. E isso propicia que a drenagem da rua não seja feita corretamente nos períodos de chuva e ocasiona alagamentos. A população sim pode fazer sua parte. E o governo precisa muito mais fazer a sua parte, muito mais ainda. Não colocando lona em barreira, porque isso não adianta, lona, plástico. Isso aí não adianta de nada. Tem que se construir muro de arrimo, gaviões, geomanta. Existem várias soluções para isso aí. Lona é a pior de todas, porque isso não vai adiantar. E quando coloca lona, tá aí um orçamento aí liberado aí pelo governo federal de 90, que vai sair em 90 dias. Enfim, tá aí o governo do estado, as prefeituras dizendo que vão liberar um orçamento para colocar plástico em encosta. Pelo amor de Deus, isso não adianta de nada. O que precisa ser feito é uma solução efetiva para isso. E mais uma vez, eu digo que irão acontecer outras tragédias, porque o nosso governo, nosso estado, continua inerte em relação a isso. Outros comentários que eu vi foi de pessoas falando em redes sociais, dizendo: não aguento mais notícia de chuva, eu só vejo dizer que vai chover, vai chover. Claro, nós estamos no inverno. Nessa quadra que vai de maio até julho, o que mais vai ter é chuva. Toda semana, praticamente toda semana vai chover, porque nós estamos no período do inverno. E nosso inverno é chuvoso. Então a gente vai ter chuva. Portanto, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa edição do nosso Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham gostado. E continuem aí, quem estiver contribuindo, continuem contribuindo para os desabrigados da chuva, né? Continuem aí ajudando aqueles que mais necessitam e que foram devastados por essa situação. Pois bem, pessoal, muito obrigado. Valeu. Falou.